O senhor acredita, o senhor acredita, ou tem alguma dúvida, que o presidente tenha usado o aparelhamento do Estado para vir com a força do Estado investigativa toda em cima do senhor? O senhor tem dúvida sobre isso ou não? Que a partir desse momento, desses conflitos... Eu me lembro que na época o senhor foi firme e manteve a sua posição que o senhor está dizendo agora aí. O que os caras tiverem que investigar, vão investigar, mas não será por maldade, né? O presidente não entendeu dessa forma, e o senhor acredita que o aparelhamento do Estado caiu sobre o senhor e a sua família porque o presidente da República o elegeu traidor e inimigo? Datena, essa sua pergunta é uma pergunta histórica, que vai ficar para os anais, né, da história do Brasil, né? O presidente, ele foi negacionista de toda essa pandemia, né? Assim como lá o presidente Trump nos Estados Unidos. Nós, governadores, e prefeitos, nós ficamos completamente à deriva, né? O país poderia ter adotado uma de coordenação, tanto que o Supremo Tribunal Federal dá autonomia para os governadores. Cada governador teve que se virar, né, conforme as possibilidades que eles tinham, né? Muitos governadores, em razão da necessidade de fazer compra de respirador, e você não conseguia encontrar respirador. O respirador da China, da Alemanha, eles eram comprados em aviões fretados pelos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que a pandemia estava acontecendo aqui, estava acontecendo lá. E quem aparecia para vender um respirador, prefeitos e governadores, ficavam desesperados, né? Tanto que você tinha que pagar adiantado um valor para poder pagar ao chinês. Assim eram as informações que chegavam a nós, né, todos os governadores. E isso, máfias que atuam nessa área da saúde se aproveitaram o Brasil inteiro, né? Teve operação recente aí sobre essa questão das OS. Então, a falta de uma coordenação central, né, tanto que nós tivemos aí mudança de ministro, né? Saiu Mandetta, e depois entrou o outro ministro, depois entrou agora o general Pazuello, né, que está fazendo um esforço grande para poder organizar essa liderança da saúde. Mas nós tivemos, né, um momento mais difícil do Brasil, né, um presidente que se omitiu e que começou a colocar na conta dos governadores o isolamento social e o extermínio de empregos. Então, mas nesse aspecto foi o Supremo quem determinou, mas nesse aspecto foi o Supremo quem determinou que isso caberia a governadores e prefeitos. Eu volto à pergunta, que é a pergunta mais importante. A gente estava vivendo uma situação difícil. O senhor acha que o aparelhamento do governo veio em cima do senhor por causa dessa discussão com o Bolsonaro, que o elegeu traidor e inimigo público número 1 dele, no caso? Não sei se número 1 ou 2, porque o Dória está entre os dois também. E o Dória, depois do que aconteceu com o senhor, não falou mais nada do Bolsonaro aqui, ficou quietinho também. Mas eu volto à pergunta ao senhor. Evidente. O senhor acha que o aparelhamento do Estado veio contra o senhor ou não veio? Essa é a pergunta. Veio contra mim. O que o Ministério Público está fazendo através dessa Procuradora da República é uma perseguição aos governadores. As medidas cautelares estão sendo tomadas. Eu tenho o maior respeito pelos ministros do STJ, ministro Falcão, ministro Benedito, e eu entendo a posição do juiz. O Ministério Público vem com uma versão, com pedidos que demonstram, né, uma situação de organização criminosa e que, para o juiz não decidir daquela forma, eles colocam numa situação muito difícil, né? Agora, se o Ministério Público faz uma investigação, né, mais aprofundada, com outros elementos menos invasivos e midiáticos, e isso é possível fazer, estou falando porque eu tenho 25 anos de profissão, né?
Eu fui defensor público, né, juiz federal na área criminal e professor de processo penal e de direito penal. Então, eu conheço muito bem, né, o que se pode e o que não se pode fazer. A investigação no inquérito policial tem que ser, primeiro, sigilosa, né, e precisa ouvir testemunha, você precisa quebrar o sigilo fiscal, é preciso fazer perícia. Antes de você fazer uma busca e apreensão, você tem que fazer análise. E nisso a Lava Jato ela fez alguns trabalhos muito importantes, e no caso Marielle também é um exemplo de investigação. Houve, antes da prisão dos dois executores, o caso Marielle é um exemplo para o Brasil. Os delegados fizeram um amplo estudo, né, com softwares de verificação de dados para poder entender, né, a dinâmica do crime. Então, essa investigação durou mais de um ano, né, até que se prendesse de forma consistente os dois executores do crime da Marielle. Agora, nada disso foi feito pelo Ministério Público Federal. De repente, você começa a fazer busca e apreensão na casa dos governadores. No meu caso, duas buscas e apreensões. A busca e apreensão, se você for seguir o que está no Código de Processo Penal, no artigo 20 do Código de Processo Penal, tem que ser com carro descaracterizado, não pode ter a presença da imprensa, porque é sigilosa. A busca e apreensão tinha que ser sigilosa. Mas o que ela está sendo feita hoje no Brasil? Está sendo feita midiática, está sendo feita cinematográfica. E isso, evidentemente, contribuiu, no meu caso, para o meu impeachment. Por quê? No Brasil, você não consegue ter um grupo político hegemônico. O Brasil é muito fragmentário politicamente. São vários partidos, são várias ideologias. Então, para que você consiga montar uma base, e olha o que o Bolsonaro está fazendo, né? Ele falou lá atrás, velha política, não vou me sentar com o Centrão. Eu não tenho nada contra o Centrão. Não tenho absolutamente nada contra você fazer a política, né, de trazer para o seu governo partidos alinhados com interesses em políticas públicas que está no seu programa de governo. Mas isso você só constrói ao longo do poder. Quando o STJ, na segunda busca e apreensão, que, no meu ponto de vista, com todo respeito ao STJ, né, ela foi desnecessária, e ela foi numa sexta-feira, desnecessária, porque não acharam nada aqui, não tinham achado na outra. O STJ leva o processo, o ministro Benedito, em mesa. O que significa dizer isso? Na sexta-feira, a busca e apreensão, na quarta-feira, leva em mesa o processo com o meu afastamento. Os ministros, os 15 ministros que compõem a Corte Especial do STJ, né, de sexta-feira para quarta-feira, qual é a profundidade de análise que esses juízes podiam fazer? Poucos ali tinham condições de fazer um juízo de profundidade. Um dos que fizeram juízo de profundidade ali foi o ministro Napoleão e o ministro Raul. O ministro Raul votou pela homologação da decisão, mas fez uma ampla análise dos fatos, inclusive quando mencionou-se lá que tinha pagamento de boletos meus em espécie. Quando o ministro Raul somou os boletos, ele falou assim, mas isso aqui não dá 29 mil reais ao longo de um ano. Espera aí, nós estamos falando de valor em espécie de 29 mil reais ao longo de um ano, do governador, da primeira-dama, que, por favor, isso aqui nem de longe pode ser considerado escândalo. Isso está nas notas taquigráficas e na gravação do ministro Raul, que, inclusive, propôs reduzir o prazo de 180 dias. Porque hoje, 180 dias num governo em que há um processo de impeachment aberto contra mim. E esse processo foi aberto por conta da busca e apreensão, a primeira que aconteceu, da decisão do ministro Benedito. Então, juntando todos esses fatores articulados pelo Ministério Público, eu tomei um golpe de Estado. Eu fui arrancado do poder com base parlamentar, porque o meu impeachment não tem substância para seguir adiante. A votação foi política, porque
quando o governador sai do cargo, né, você não tem mais a caneta. Mas quando é mantido o seu processo de impeachment, quando é mantido o seu processo de impeachment pela lei que o senhor está defendendo, o senhor sugere que o tribunal esteja sendo influenciado por forças externas, que não do presidente ou qualquer outras que queiram derrubá-lo? O senhor vê que essa é uma pergunta. A outra é da política podre, que eu vou falar para o senhor, porque eu hesito em entrar na política podre, que é outra coisa. Mas o senhor sugere que o tribunal está sendo influenciado quando ele mantém o seu processo de impeachment por alguém que não seja o presidente, ou que seja o presidente ou não? Datena, veja bem, eu tenho uma tese de doutorado, né, que foi concluída aí durante o meu mandato e que eu comecei a escrever em 2015. É uma tese de doutorado, já está publicada na internet. O tema da tese é a dimensão política da jurisdição. O que vem acontecendo nas últimas, pelo menos 2 décadas, é uma politização do judiciário. A carreira do judiciário, ela está cada vez mais politizada. Seja o juiz para ser desembargador, o desembargador para ser ministro do STJ e o ministro do STJ para ser ministro do Supremo. Então, há uma aproximação perigosa, né, que lá atrás, quando Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, né, e os federalistas escreveram os artigos que deram origem à Constituição Americana, um dos artigos mais importantes do federalista é sobre o modelo de poder judiciário que se deveria ter na República. Para isenção total, né? Para isolá-lo da política. Hoje, né, cada vez mais, o ativismo judicial, né, a judicialização da política, em razão da incapacidade do orçamento fazer as políticas públicas que a Constituição prevê, as pessoas estão indo ao judiciário e o judiciário está fazendo o papel, muitas vezes, de executivo e de legislador. Eu tenho aqui dezenas de decisões do Tribunal de Justiça mandando fazer saneamento em favela, né, mandando fazer hospital. Então, essas decisões, que é aquilo que se chama de judicialização da política e que exige o ativismo judicial, o Poder Judiciário se aproxima muito da política. E isso está muito ruim para os Estados democráticos, é um movimento mundial. Está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. Veja as nomeações que o presidente Trump está fazendo para a Suprema Corte, né? São nomeações com um determinado perfil que atende um determinado interesse. Isso não é adequado. Tem que atender o interesse da sociedade e da Constituição. Agora, essa politização dos tribunais acaba por ter uma influência da imprensa, né? O Ministério Público vaza, né? E dá licença, tomar água. O Ministério Público, né? Ou alguém dentro do Ministério Público vaza peças. No meu caso, vazou-se uma peça da doutora Lindora que fazia afirmações de que há provas contundentes. Veja bem, a afirmação dela, há provas contundentes de que eu sou o chefe da quadrilha que se instalou no Rio de Janeiro. Essas pessoas que estão sendo, que estão presas, como Zé Carlos, Mário Peixoto, o Edson Torres, o presidente do meu partido, tirando o presidente do meu partido, que eu tenho absoluta certeza que ele vai comprovar que ele não tem absolutamente nada a ver com isso, porque o PSC conversa e dialoga com empresários, né, e esses empresários se aproximam dos partidos de depois ver essa proximidade para fazer corrupção grave no Brasil, né, e o Poder Judiciário, ele influenciado, né, pela mídia, nessa politização que estamos vivendo hoje, é levado a dar decisões que muitas vezes são pautadas pela mídia. E essa decisão que foi dada eu não de gosto, 14-1... governador, um adendo só, eu não gosto de ouvir essa afirmação, isso é do senhor, do presidente da República,
de políticos que roubam pra caramba em alguns casos, né, que metem a mão pra caramba no dinheiro público, que descaradamente fazem do país o país arriscado de ser um país pobre, porque a gente tem a 10ª maior economia pela pujança do nosso país, de alguns empresários, que são a maioria dos empresários que é fantástica, e tem alguns corruptos e corruptores, mas a maioria é de gente boa, tanto que o país é a 10ª economia do mundo numa situação terrível. Não sei como é que vai ficar agora, mas eu não aguento mais ouvir político ladrão, gente que rouba, dizer que a mídia é culpada de tudo, que a imprensa é culpada de tudo. Não, a imprensa não é culpada de a imprensa não é culpada de porcaria nenhuma, não somos nós que roubamos. A imprensa só divulga o que passa para a imprensa. Eu não aguento mais ouvir político usar muleta dizendo que a imprensa é culpada. Não é a imprensa que rouba. Quem rouba é o cara que é noticiado, que é ladrão. Esse é o grande detalhe. Esse negócio de que a imprensa é culpada por me crucificar e tal. Isso aí já me encheu bem o saco, para dizer a verdade. Eu não aguento mais ouvir isso aí. Fica tranquilo que você não tem... Não, você não tem culpa de nada, não. Você tem que noticiar o fato. Não sou eu, não. Estou dizendo a minha classe. Estou defendendo a minha classe. Não, a classe... Não, olha só. A imprensa não tem culpa. A imprensa tem que noticiar o fato. Veja bem, se o documento chega na mão da imprensa... A imprensa tem que noticiar o fato. Eu sou contra qualquer cerceamento de direito da imprensa noticiar. O que não pode é o documento ser vazado. Está entendendo? Mas ainda é culpa da imprensa. É a mesma coisa que você dizer, olha, o cara roubou, mas não pode noticiar. Aí não. Se chega o documento à imprensa, chegou. E o cara que não roubasse, tem que divulgar. Que não roubasse. Se chega o documento, tem que divulgar. Você vai fazer o quê? Senão você está prevaricando como repórter, como jornalista. Se você esconder uma informação que você tem e que aponte um desvio, um roubo ou coisa parecida, você está deixando de ser jornalista. Isso não vale. Então eu não gosto desse negócio de acusação à imprensa. O senhor dizer que a justiça está politizada e tal é uma coisa. Agora a imprensa, eu estou aqui, eu não sou juiz, não pertenço ao Supremo, mas a imprensa eu pertenço. E eu não gosto que a imprensa seja atacada, porque está errado isso. Tem algum problema aí, governador? Tá sim, muito bem. O que é? Tem alguma coisa aí? Sopraram alguma coisa para o senhor aí? Governador, você está me ouvindo? Bom, eu não sei o que aconteceu. Saiu do ar.